Olá, ouvintes da Rádio Cidade em Dia, 89.1 MHz, e os nossos internautas que nos seguem pelo canal do YouTube, Rádio Cidade em Dia. Muito boa tarde. E já queremos começar aqui fazendo um agradecimento especial para o grupo de comunicação, SC Todo Dia de Comunicação, né? E também agradecer o jornalista Denis Luciano, que teve a gentileza de nos convidar para ocupar esse espaço aqui na Rádio Cidade em Dia e no canal do YouTube. Nós estamos sempre trazendo mais informações sobre a Visão 2030, que nada mais é do que mostrarmos aquilo que as instituições signatárias estão fazendo para contribuir com a Agenda 2030 e dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos vários signatários aqui em Criciúma, em torno de 200 signatários, sendo que nem todos são ativos. E um dos ativos, muito ativos mesmo, é a Unesc, né? Que hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo a diretora de Extensão, Cultura e Ações Comunitárias, a professora doutora Sheila Martinhago Salé, e tenho aqui comigo a assessora da Diretoria de Extensão, que é a nossa querida Carla Casagrande. Eu não vou, como eu sempre faço, né? Eu não costumo apresentar os meus entrevistados, porque eu faço questão que eles se apresentem. Então, eu peço que a professora doutora Sheila faça a sua apresentação, que ela é a diretora. Antes da professora Sheila fazer a sua apresentação, durante o decorrer desse episódio do nosso podcast, os nossos internautas e os nossos ouvintes estarão absolutamente conscientes do significado de extensão dentro de uma universidade. As universidades, de acordo com a Constituição Federal, elas são pautadas num tripé formado por ensino, pesquisa e extensão. E hoje nós vamos aprofundar bastante o conhecimento a respeito do que faz a extensão universitária, especificamente a extensão universitária da Unesc, que é muito ativa nessa área de extensão. Então, primeiro nós vamos pedir que a professora Sheila, né, faça a sua apresentação, depois a Carla faça a sua apresentação também. Boa tarde, professora Bel, boa tarde, Carla, boa tarde, ouvintes e internautas. Bom, eu sou professora da Unesc há 26 anos, do curso de Direito, sou advogada, tenho mestrado em Fundamentos do Direito Positivo e doutorados pelo Programa de Desenvolvimento Socioeconômico da Unesc. Boa tarde a todos, eu sou Carla, estou na universidade há mais de 30 anos, sempre trabalhando com a parte administrativa. Tenho formação em Pedagogia, Geografia e Serviço Social e pós em Psicopedagogia Clínica Institucional. E estou junto com a professora Bel e com a professora Sheila na extensão há 8 anos. Então, a gente vem desenvolvendo um trabalho à frente dos programas e projetos de extensão, né, que hoje nós vamos focar nesse assunto, né? E aí eu devolvo a palavra à professora Bel. Obrigada. Beleza. Eu gostaria, assim, a professora Sheila e a professora Carla, vocês podem fazer uma dobradinha aqui, né? Porque muita gente que frequenta, inclusive, a universidade, não sabe o que significa extensão universitária. Então, não só para o nosso público que não participa do dia a dia da universidade, mas os próprios universitários. E eu vou ousar dizer aqui que até alguns professores universitários não têm conhecimento daquilo que abrange a extensão universitária. Então, vamos primeiro explicar aí para o nosso público, os nossos internautas, os nossos ouvintes, o que é a extensão universitária. Então, eu posso falar. A extensão universitária, como a professora Bel já falou, juntamente com o ensino e a pesquisa, faz parte desse tripé das universidades. A extensão é aquela interlocução, é aquele elo entre a universidade e a sociedade, né? Então, toda a interação que se faz com as pessoas, né? E isso no sentido de transformar realidades, de transformar vidas, tudo isso é a extensão. Então, a extensão engloba
todos os cursos, eventos, ações comunitárias, projetos, que mais? Os atendimentos, né, nas clínicas, todos os atendimentos que se faz, todos os pareceres, todas as orientações, tudo que se faz com o público externo à universidade, né, mas que se reverte, inclusive, em um grande aprendizado para o público interno, para alunos e professores, né? Então, essa troca de saberes, né, entre os saberes científicos, né, e os saberes populares, toda essa troca e correlação que existe é a extensão universitária. Então, se chama de processo, né, científico, cultural, social. Então, unindo-se à pesquisa e ao ensino, a extensão ela consegue auxiliar contribuir, né, para o aprendizado de excelência, para que os nossos acadêmicos tenham contato com a realidade social durante os seus cursos, né? Então, isso traz uma gama de experiências e vivências muito importantes, né, para o aprendizado. Duas palavras-chave, né? Experiências e vivências, né? Isso aí, é isso aí. E ainda, só para contribuir, nós estaremos comemorando o Dia da Extensão agora, nesse mês, nesse sábado. Dia 25 de abril, né? Isso, dia 25 de abril, nós estaremos comemorando o Dia da Extensão, porque nós temos que comemorar. A Unesc, ela é tradicional em fazer extensão, né? É uma universidade comunitária e a extensão tá na sua raiz. E nós vamos fazer um evento muito lindo neste sábado para comemorar o Dia da Extensão. Então, só para vocês terem uma ideia, né, em números, o que a extensão representa aqui na comunidade acadêmica e para Criciúma. As clínicas integradas de saúde da Unesc, em 2025, atenderam mais de 250 mil pessoas. Então, são mais de 250 mil atendimentos. As casas da cidadania, que são os atendimentos e orientações jurídicas, foram mais de 3.600, né? E isso se revertendo, às vezes, em processos, né, jurídicos e tudo mais, assessoria jurídica. Em projetos de extensão, foram mais de 36 mil participantes, né, de pessoas que participaram, pessoas externas da Unesc, que participaram dos projetos. Isso só dos de externos. extensão. Fora os professores, alunos internos da Unesc, né? Fora os mais de 400 envolvidos, né? O Museu da Infância, né, que nós temos na Unesc, que recebe visitas, né, e interações, foram mais de 5.700 visitas. O Museu de Zoologia da Unesc. Inclusive, agora tem fora da Unesc e também, que tem, né? também no Parque das Nações de Criciúma. Ele fechou com quase 90 mil visitações no ano de 2025, né? E o nosso setor de arte e cultura, com todas as atrações, os shows, as cantatas e eventos, foram mais de 130 mil participantes. Então, os números da extensão aí são muito significativos, expressivos, né, da Unesc. E, então, onde as pessoas enxergam a Unesc na rua é a extensão, né? É a extensão universitária. Onde achar a Unesc na rua é a extensão. É a extensão que está lá. Ok. A professora Sheila deu aqui um panorama geral, né, dos números da extensão. E, na sua abordagem, ela falou em programas, projetos e ações comunitárias, né? E talvez, né, Carla, muitos dos nossos ouvintes e dos nossos internautas não saibam muito bem o que são projetos de extensão, o que são os programas de extensão e o que são ações comunitárias e qual a diferença que existe entre eles, né? E aí, Carla, o que é que tu dirias para os nossos ouvintes e para os nossos internautas? Sim, então os programas da extensão da universidade, né, eles são divididos pelas áreas. Então nós temos na área da saúde, programas na engenharias e tecnologias, ciências sociais aplicadas e
da humanidade e da educação. Né? Então são as 4 grandes áreas isso, de conhecimento. E cada área de conhecimento vai ter 4 programas de extensão, né? Que seria atenção à saúde nos ciclos da vida, educação em saúde, gestão em saúde, promoção à saúde e prevenção de doenças. E aí como funcionam os projetos, né? No momento que eles são publicados, os projetos, que a gente lança o edital, os professores eles submetem os projetos de acordo com esses programas de extensão. E qualquer professor pode submeter os projetos. Sim, existem critérios, né, de acordo com o edital, mas sendo professor da universidade e atendendo aos critérios, ele consegue depois, durante 2 anos, ele desenvolver aqueles projetos. Só uma contribuição. Os programas, eles são um conjunto de projetos. Isso. Eles agregam projetos. Então, pode continuar, Carla. É um guarda-chuva. É um guarda-chuva com vários projetos. Isso mesmo, que aí os professores submetem de acordo com aquele programa. E nas ciências sociais aplicadas, né? O que é que nós temos aí? Então, tem o programa de ações e economia solidária, né? Que aqui tem um projeto muito bacana que a gente chama de PAIS, que é a nossa feira de economia solidária, que ela atende uma comunidade muito grande, né, de agricultores, de artesãos, que acaba promovendo uma feira dentro da universidade. E que acontece todas as quartas-feiras e o público externo pode ir lá fazer as suas compras. Isso mesmo. Nas terças também, Nas outro bloco. Também, Isso mesmo. Então, terça e quarta tem essa feira. E é um movimento muito bacana mesmo, assim, ali vão ter os artesanatos, tem comidas naturais, tricô, crochê, e a gente acaba fazendo... Mel, queijo... A gente acaba fazendo a nossa feira ali mesmo. E essa feira, ela envolve, né, na parte de conhecimento, ela envolve vários cursos, alunos de vários cursos, porque não só os cursos de economia, de administração, né, voltados ali para a área das exatas, mas também o curso de nutrição, né? Nutrição, que ajuda na avaliação nutricional dos produtos, né, de gastronomia. Então, são vários cursos envolvidos num projeto. Também, né? Lá de artes também, né? Porque tem aquele pessoal que faz artesanato, né? Também. E ainda, né, nas ciências sociais aplicadas, tem o programa de Direito e Cidadania para Todos, programa de extensão em gestão contábil e orientação ao pequeno empreendedor. Ok. Cujo coordenador... o nosso Ali vos fala. Esse que vos fala, né? Isso. Ok. Então, é interessante, né, entender que os programas são de dimensão macro, né? E dentro desses programas nós temos as dimensões micro dos diversos projetos. Mas a professora Sheila falou também em ações comunitárias. Isso. E aí, qual é a diferença, então, da ação comunitária para esses projetos? As ações comunitárias, elas são atividades pontuais. Então, uma manhã, uma tarde, né? São aquelas ações que nós fazemos ali durante o dia e tal, e terminam. Os projetos, eles têm uma continuidade, né, maior e contato maior com o público, semanal, quinzenal, né? E duram pelo menos 2 anos, né? Então, os projetos eles têm a duração de mais ou menos 2 anos, eles têm aquele contato permanente com aquele mesmo público, com aquela comunidade, até cumprir o seu objetivo. Já as ações comunitárias, como o Vivercom, que a gente fala, né? Vivências e experiências na comunidade, é o que a gente chama Vivercom, são ações pontuais, em que a gente vai estar lá numa manhã, numa tarde, num local. E que é extremamente ativo o Vivercom, né? É muito ativo. Sim. Ele participa, digamos assim, ele faz uma bagunça na comunidade, bagunça no bom sentido, né? Ou seja, no sentido de envolver a comunidade como um todo, né? Então, essas ações, né, pontuais, essas ações comunitárias, né, elas são muito importantes para, muitas vezes, dar uma chacoalhada naquela comunidade, né? Porque há uma tendência, né, de que algumas comunidades elas se acomodem excessivamente, né? E aí é necessário que alguém de fora dê uma chacoalhada nisso aí, né? Mas assim, para você ter uma ideia,
nos últimos anos, as ações comunitárias, elas têm sido feitas a partir de demandas da comunidade. Então, a Unesc em si quase não tem, né, criado ações comunitárias. Nós já estamos Atende demanda, né? atendendo demandas, né? Os bairros, associações têm chegado, nos pedido, e com isso nós estamos aí praticamente todos os finais de semana já preenchidos com ações comunitárias. Tem outra linha de projetos na diretoria de extensão, cultura e ações comunitárias da Unesc, né, que é o território Paulo Freire, né, Paulo Freire 1 e Paulo Freire 1, Paulo Freire 2, né? Então, esses dois também são regidos por editais, né? E parece que, aparentemente, pelo menos, né, os projetos que são atendidos por esses editais, eles atendem demandas da comunidade. Sim. É mais ou menos isso? Sim. A concepção, né, de criação do território Paulo Freire, até por conta do nome Paulo Freire, né, que segue essa metodologia freiriana, o edital, ele é... Por que a gente fala em edital, né, gente? É porque cada projeto vai receber horas para professores, bolsas para alunos. Então, é tudo muito... E ainda uma ajuda de custo. Então, é tudo muito transparente, né? A seleção desses projetos é feita com avaliadores externos à universidade, né? Porque a gente prima pela transparência, lisura, e até hoje, né, todos sabem como é que é o processo, como é que acontece, né? E a gente fica muito triste quando vários projetos se inscrevem e poucos são, né, que entram no edital, e a gente gostaria, inclusive, que todos pudessem, mas tudo isso tem um custo para a universidade, né? E dentre as universidades, a Unesc, nossa, no ranking ela é que mais faz extensão, então ainda contribui muito, né, com a sociedade. A gente estava falando do edital, né? Do território Paulo Freire. Né? Então, a concepção do território Paulo Freire é que o edital já traga as demandas daquela região, porque ele é regionalizado, ele é geograficamente entre os bairros ali do entorno da universidade, até porque a universidade está ali há muitos anos e pretende transformar aquela realidade ao seu redor, né? Então, os bairros da Grande Santa Luzia, em torno de 15 bairros, mais os bairros da Grande Pinheirinho, né? Do bairro Pinheirinho e arredores. E então, antes do edital, nós conversamos, fazemos fóruns com a comunidade, eles levantam as suas necessidades e dali saem os temas para os futuros projetos de dali mais 2 anos, né? Que vão trabalhar ali naquele local. Então, é uma concepção diferenciada, porque nasce, né, do interesse social, da demanda social, o que é diferente de outros editais que têm a demanda social, mas eles podem ficar espalhados, né, por todo o extremo sul catarinense, que nós temos projetos. Perfeito. Uma questão importante aqui, né, a professora Sheila e a Carla, é que nós estamos sempre levando ao ar, todas as quintas-feiras, nós gravamos aqui, né, e depois vai para o ar na rádio e no canal do YouTube. E o título Visão 2030 é exatamente uma alusão à Agenda 2030 da ONU, né, que contempla os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, e as 169 metas. E os projetos de extensão, né, Carla, quando dentro desses editais que a professora Sheila falou, eles, para se habilitarem, eles têm que destacar quais são os ODS que eles pretendem contribuir para o alcance. Não vamos dizer o que vai alcançar, mas que vai contribuir para o alcance. Perfeito, é isso mesmo. Tá. Quando eles submetem o edital, eles precisam dizer quais as ODS que eles estão atendendo, né? Os ODS, né? Os meninos. Os meninos. Aí precisa atender. E aí nós temos, né, no edital, por áreas, né? Que foi esse primeiro que a gente falou, que tinha
ali os do 16 Paulo Freire, programas, isso, ali são 48 projetos, né, e o Paulo Freire são 20, né, então são 68 projetos e todos eles vão atender a algum ODS. E assim, né, Abel, geralmente há mais de um, né, há mais de um, e a gente sempre frisa, né, que para fazer para desenvolver os projetos de extensão, a gente sempre precisa de parceiro. Então, o 17... O 17 não tem jeito, né? É Ele isso vai aí, ter que ser... ele vai ter que é. ser... A gente sempre precisa do parceiro. Por quê? Porque a gente está com a comunidade Vai externa, lá fora, né? Vai Isso lá fora. mesmo. Como é que a professora Sheila falou? É a universidade lá na fora, né? É Como isso o Papa mesmo. Francisco falava, né? A igreja em saída, a extensão é a universidade em saída, né? É isso aí. A extensão é uma janela para o mundo. Uma assim. janela para o É mundo. isso aí. E os ODS, Isabel, são quem gostaria de conhecer, né, pode acessar na página da Unesc, no portal da transparência, o balanço social da Unesc. Ali nós temos todos os projetos a cada ano. Detalhadinho, né? Detalhados e cada um contendo ainda os ODS que contribuem. Que contribui, né? E assim, a Unesc, né, ela é muito forte na participação da Agenda 2030, né? Então, e tudo que acontece da participação da Unesc em relação à Agenda 2030 passa pela diretoria de extensão, né? Tudo, né? Não é quase tudo, é tudo, né? 100% é por conta da diretoria de extensão. E o nosso responsável por ODS na Unesc é o professor Abel. Ele que é o responsável. Em todas as instâncias, né? É, por ele que a Unesc é signatária, né, do Pacto Global e tudo mais. E assim, a professora Sheila falou que no sábado, né, Carla e a professora Sheila falaram ali sobre, nesse sábado, dia 25 de abril, né, nós termos o Dia da Extensão, que vai ser uma comemoração que vai acontecer quando, a partir de que hora, até que hora? Sábado, na Praça Nereu Ramos, a partir das 9 horas até 12h30, estaremos lá com mais de 60 projetos e toda a equipe da extensão, né, com os mascotes do Museu de Zoologia, com muita cultura, muita música, dança, apresentações, então, artísticas. Instruções, né? Muitos brindes também. Então, vai ser assim, vamos comemorar, né, tudo que a gente faz durante os anos aí para a sociedade e a gente espera que as pessoas prestigiem, estejam lá conosco comemorando. Estaremos em mais de 200 pessoas lá da Unesc, entre professores e alunos. Aqui, né? Os 3 que estão aqui nesse momento. Sim, estaremos todos lá para fazer essa comemoração. E quem tem curiosidade em conhecer, eu gostaria de que algum projeto voltado para a saúde visitasse o meu bairro, fizesse uma atividade no bairro, apareça lá na praça, né? Estarão lá os projetos com as suas atividades, suas equipes. Reforçando que a extensão, ela também atende por demanda, né? Por demanda. Por demanda. Então, vai lá, faz suas demandas, né? A diretoria de extensão da Unesc está sempre aberta para isso aí, né? Então, antes de nós continuarmos aqui essa nossa conversa, que está extremamente agradável, né? Nós gostaríamos de agradecer ao Grupo EC Todo Dia de Comunicação, né? Que nos concede a abertura para esse espaço de comunicação com os nossos internautas e com os nossos ouvintes, né, da Rádio SC, da Rádio Cidade em Dia, né, 89.1 MHz, e no canal do YouTube, né? Carla, a professora Sheila falou ali sobre o atendimento, né, dos objetivos, e no relatório, inclusive, né, o relatório, inclusive, ele sai a figurinha, né, dos objetivos que são atendidos por determinados projetos, né? Como a Carla falou, o 17 não tem jeito, né? Tem que ser atendido, né? Isso. Porque são as parcerias que a diretoria de extensão, né? A Unesc, por meio da diretoria de extensão, faz com as diversas entidades. Além do 17, Carla, tem mais algum que... Porque tu passa um pente fino em tudo, né? A Carla passa um pente fino em tudo. Tem mais algum assim que se destaca com
com bastante intensidade aparecendo nos projetos? Sim, o 3 se remete à saúde Aquele monte de atendimento que a professora Sheila falou, né? e o 4, que é a educação. Que é a educação, né? Que é o pilar da universidade, né? É. E então, esses são os que mais aparecem. Mas, Mais assim, a gente contempla Praticamente todos. Praticamente né? todos, né? Todos, né? Porque a obrigação da universidade, né, ela como comunitária, né, ela atende a várias demandas, Abel, na sociedade. Né? Em questão inclusive, os projetos que são desenvolvidos no bairro da Juventude, né, em relação à empregabilidade, né, que tanto com empreendedorismo quanto com a gastronomia, ensina a pintar carro, pintar parede. Isso é muito importante. Então, tem vários projetos que atuam nessa área também, né? O 10 também, né? O 10 também é bastante, Redução das desigualdades, e, né? e o 5 também, né? A igualdade de gênero ali, né? Igualdade Também, de gênero que é bastante, também. todos os dois, é. né? Não Tem são bastante, todos os projetos, mas temos vários Tem voltados bastante, para é. isso também. Os projetos que eu coordeno, né? Que são os dois, no bairro da Juventude e no SEDUP, todos os dois eu coloco o 5 e o 10 como sendo importantes, né? Que é igualdade de gênero e redução das desigualdades. São assim, assuntos que, inclusive, fazem parte, né, do cerne da Unesc, né? Porque lá nós temos até a diretoria de diversidades, né? Então, tudo isso já são grandes... Secretaria, né? Não é a diretoria, secretaria de diversidades, né? Então, por que vai ser comemorado o Dia da Extensão? Por que vai ser comemorado no dia 25 de abril, o Dia da Extensão? E qual é o dia realmente da extensão? Isso. Pode falar. O dia que nós comemoramos na universidade é o dia 2 de maio, mas coincidiu com o feriado. Então, nós antecipamos para o dia 25 essa grande comemoração. E um dos eventos ou a ação que é muito grandiosa dentro da extensão é o ViverCom. Por isso que a gente vai fazer um grande ViverCom, que é esse vivências e experiências na comunidade. E também dia 2 é o dia de aniversário de morte do Paulo Freire. Isso. Por isso que é comemorado o dia 2 da extensão, né? E nós temos os projetos institucionais também, né? Que são projetos que eles não passam por edital, mas eles têm atuação permanente. Eu gostaria que desse uma explicada, Carla, sobre o que são esses programas institucionais, já que são programas permanentes. Eles não têm necessidade de passar por edital. Talvez a professora Sheila, a professora Carla, uma das duas, fale sobre isso aí, porque eles são, digamos assim, eles são isentos, né, de passar por edital. Mas, se eles não passam por edital, existe alguma razão para isso. Sim. Nós temos alguns projetos que já são também conveniados com entidades externas, certo? A criação veio por iniciativa externa à Unesc, né? Então, alguns projetos nós temos, outros também são por iniciativa de cursos de graduação. Né, como o Banco de Dentes é um que... Da Odonto, né? Da Odonto, que é um projeto lindo, e eles estarão lá com a gente na praça. Né? Outro é o projeto Fitoterapia Racional. Esse projeto é com a Pastoral da Saúde. Ele faz também um trabalho lindo há muitos anos. Né? E esse convênio com a Pastoral é importante porque há uma troca aí de aprendizado, né? Do científico e popular. Isso mesmo. E esse projeto, ele alimenta o herbário da universidade. Então, uma troca muito importante. É uma troca. Então, nós temos um grande acervo, né, das plantas todas catalogadas no nosso herbário. Né? Outro é o projeto de reabilitação pulmonar. Então, por uma necessidade na região de Criciúma, né? É um projeto... ODS3, saúde, né? Sim, que trabalha há muitos anos também na clínica de fisioterapia da Unesc. O outro é um projeto de orientação profissional, que é o POP. É já uma intervenção, ela é realizada pelo curso de psicologia. Né? Então, são projetos que nasceram de demandas ali da educação, do conhecimento. Outro que nós temos é a Farmácia Solidária, né? Esse projeto também, que veio
né, com iniciativa da Cruz Vermelha, que a farmácia solidária ela recebe medicamentos que já foram usados, mas que não venceram, e faz toda uma triagem e entrega gratuitamente para as pessoas. Então, muitos que terminaram seu tratamento ainda tinham os medicamentos em casa, né? Pessoas que não sabem o que fazer com o medicamento, entreguem lá na Unesc, que terá uma boa, né, destinação, porque os acadêmicos do curso de farmácia fazem toda a triagem. E pessoas que necessitam, né, que não conseguem comprar, podem ir lá, que vão receber, né, gratuitamente. Inclusive, né, há uma orientação de que se tome muito cuidado com o descarte, né, desses remédios, que aí, por conta de terminar um tratamento, né, não vai continuar utilizando, então, muitas vezes descarta de forma inadequada, né? Sim. Inclusive no próprio, como a gente sabe, que muita gente pega ali, descarta no vaso sanitário, né, o líquido, os comprimidos. Isso aí Isso, né, aí pode... o lençol freático, pode poluir o lençol freático. Né? Então, contaminar. Né? Há uma recomendação de que não se faça esse descarte, né? Até porque se levar lá na Unesc, né? Eles vão saber o que vão fazer com isso aí, né? Sim. São especialistas na área, né? Verdade. Então vão saber isso aí. É isso mesmo. Então, outros projetos que a gente tem também, então, o projeto Tigrinhos, né? Que é uma parceria com o Criciúma Esporte Clube com vários municípios, né? São um total de 27 municípios. 27 municípios, ou seja, além de atingir aqui a região da ANREC, certamente a AMESC e a Murel são atingidas também, né? Então, coordenado pelo curso de Educação Física da Unesc, né? E atende o número de 2.250 crianças. É esse número que o Projeto Tigrinhos atende. Um outro é Anjos do Futsal, que também é uma parceria com a Anjo Tintas. Anjo Tintas, isso. né? E atende 1.400 crianças. Ou seja, aqui em 2 projetos ligados à área de educação física, são quase 4.000 pessoas, né? Isso mesmo. Sim, quase 4.000 pessoas. Futuros esportistas, né? Crianças que deixam de estar em telas ou na rua, quer dizer, para ter um esporte que envolve a saúde, que eles também exigem socialização, que estejam bem na escola. Então, tudo isso é um projeto de vida mesmo, né? E de transformação social, né? Isso tudo também contribui, né, para a própria qualidade de vida deles, né? A qualidade de vida, porque quem pratica esporte certamente tem uma qualidade de vida diferenciada de quem é sedentário, quem está só em tela, né? Aliás, agora recentemente, né, o SDSN, que é vinculado, é um dos braços da ONU, né? Eles divulgam anualmente, né, um relatório de felicidade, né? E aí tem uma coisa que eu tenho acesso a esse relatório. Infelizmente, esse relatório não vem em português, só vem em inglês, né? Mas há uma grande preocupação com a saúde mental do excesso de tela. Né? E assim, alguns desinteresses que ficaram evidentes, né? Então, desinteresse por estar presente em comunidades, desinteresse até por estudo, desinteresse até por relacionamentos com o gênero oposto, até isso, né? Então, isso tem sido assim uma grande preocupação, né? E aí, com certeza, esses 2 projetos, Anjos do Futsal e Tigrinhos, né, vão dar uma contribuição excelente, né? E assim, o professor Sheila e Carla, né, essa ação Vivercom, ela é uma ação muito forte, muito contundente, inclusive, e todos os anos, né, o movimento ODS, o Comitê de Criciúma do movimento ODS, ele promove, na última semana de setembro, um evento chamado ODS na Prática, né? E sempre nesse evento a Unesc tem participado com essa ação chamada Vivercom, né? E agora esse ano, né, nesse ano também nós vamos ter, não definimos ainda exatamente a data, né? Mas nós temos mais uma vez essa edição em setembro, no final de setembro, né? Final de setembro porque a Agenda 2030 ela foi assinada lá em setembro, né? Setembro de 2012, né? Ela foi assinada. Então, por isso se comemora nessa última semana de setembro. O que nós poderíamos falar ainda um pouquinho mais,
professora Sheila e Carla, né, a respeito dessa afinidade, né, que a Unesc tem, em especial a diretoria de extensão tem, com a Agenda 2030, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que mais nós poderíamos acrescentar aqui, já, do tanto que nós já falamos, né, sobre isso aí, mas sempre tem alguma coisa que a gente acaba deixando para trás, né? Não, eu gostaria de dizer que, indiretamente com a questão da educação de qualidade, né? Mas para que as pessoas entendam ali que a vivência da extensão, ela traz um aprendizado tão real para o acadêmico, tanto é que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, determinou para o ensino superior que todo acadêmico tenha a vivência da extensão. Então, hoje, a extensão, né, ela faz parte do currículo dos cursos de graduação. Então, quando a gente fala em curricularização da extensão, é a extensão fazer parte, porque a gente sabe que o perfil do nosso aluno é do aluno trabalhador e que, né, e que precisa trabalhar para se sustentar, para a sua sobrevivência. Então, quer dizer, o ensino ele vem como algo que tem que fazer parte e se encaixar nesse seu dia a dia. Tem que se encaixar nesse dia a dia, né? E muitos acadêmicos não conseguiam ter essa experiência de extensão além do seu horário, né? No seu dia a dia, porque que hora que ele faria? Da meia-noite às 6, né? Ele não teria horário. Então, com essa norma, essa lei que determina agora que a chamada curricularização da extensão, todos os acadêmicos vão poder, né, ter a extensão durante a sua sala de aula, o seu dia a dia como aluno, né? O seu horário de aula. Então, isso está fazendo com que todos tenham essa experiência. E essa experiência já está mais do que provada que é isso que traz o ensino de excelência. Não só a extensão, a pesquisa e o ensino. Então, as três coisas juntas, né, atreladas, elas vão trazer essa educação de qualidade, esse ensino de qualidade, porque de nada adianta a gente estudar a teoria sem a gente praticar, sem ver na prática. E, claro... Principalmente com esse grande laboratório chamado comunidade. Claro, né? E alguém poderia dizer, mas tu tens o estágio lá no final do curso. Mas o estágio, cada um já vai buscar dentro da sua linha, né? Mas ele não vai conseguir vivenciar as disciplinas e as teorias como ele poderá vivenciar agora, né? Trabalhando em projetos que estarão conectados com o conteúdo que ele está vivenciando ali na sua fase, no seu ano, no seu momento de faculdade. Então, a gente vê que isso é um ponto a ressaltar, né, da extensão com relação à educação de qualidade, que é um ODS, e também o fato de ser uma universidade comunitária, e que a universidade comunitária não tem dono, não tem lucro, né? Tudo que ela recebe é revertido para, né, a comunidade acadêmica. Então, tem tudo a ver com o cumprimento ali da contribuição dos objetivos e de vários objetivos, né? Seja educação, seja saúde, seja trabalho decente, seja redução de desigualdades, seja de gênero, né? Parceria, igualdade de gênero. Então, tudo isso está sendo, né? A universidade ela contribui para vários, né? Então é isso. Acho que a gente faz um papel, né, de qualidade. Esse organismo que eu citei anteriormente, o SDSN, ele faz uma radiografia dos países em termos de cumprimento dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E interessante que nesse de igualdade de gênero, o Brasil não está bem na foto. Não, né? Não, o Brasil não está bem na foto. Falta muito. Não. Mas eu garanto uma coisa, a diretoria de extensão da Unesc, por meio dos programas e projetos e das ações comunitárias, tem dado uma contribuição enorme
para que a nossa situação melhore. A nossa situação, que eu digo, do Brasil melhore. Porque, como está atualmente, ele está no... Porque são 4 cores, né? O vermelho, que é o que está complicado, né? O laranja aqui, né? O amarelo, né? E o verde. Então, o verde é o que está tudo bem. Só que aí também tem as tendências, né? Uma estagnação, um declínio, né? Melhoria. E ali nós estamos no vermelho, o Brasil, né? Está no vermelho, e a seta não está apontando para a melhoria. Tá? Então, a tendência não é de melhoria. E aí, né, uma coisa importante, né, por meio, né, cara, desses projetos ali, tu inclusive fizesse aqui um levantamento, nós, em termos de redução de desigualdade e igualdade de gênero, né, a Unesc tem sido, até porque, né, tem sido fundamental, até porque o propósito da Unesc é exatamente isso, né, integrar todas as pessoas, elas, né, ser toda... valorizar a diversidade em todos os sentidos, né? Então, isso é muito importante que a gente deixe bem claro aqui. Então, a Diretoria de Extensão, né, Cultura e Ações Comunitárias, ela tem esse panorama desse comprometimento aqui. Assim, professora Sheila, você falou anteriormente sobre a inclusão, né, a inclusão da extensão na graduação, né? No currículo da graduação, né? Mas eu tenho visto que há uma certa preocupação dos PPGs, né, dos programas de pós-graduação. Inclusive, eu já fui procurado por isso aí, né? De como é que eles podem incluir os ODS, porque eles também já foram, digamos assim, não foram nem convocados ou convidados, mas intimados, né, a mostrar o que os PPGs fazem em termos de extensão também, né? Então, quer dizer, a avaliação do MEC está pegando também os programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, né? O que está sendo feito, né? E aí, professor Sheila, o que nós poderíamos dizer para os nossos internautas e para os nossos ouvintes aqui? É que, dentre requisitos de avaliação para os PPGs, também agora tem a inserção social, né? Mas as pesquisas da Unesc, elas são pesquisas voltadas para contribuir com a sociedade, né? Não são pesquisas vazias. Para cumprir tabela, né? Não, né? Elas... E assim a gente se encanta de verificar, assim, de conhecer, né? E vale a pena trazer aqui o pessoal da pesquisa para explicar o que estão, né, pesquisando no momento, e cada vez a gente se surpreende muito, né, com os temas e as temáticas das pesquisas ali da universidade. Bom, a inserção social, o que a gente tem a dizer é que estamos mais próximos, né? Pesquisadores, extensionistas, inclusive muitos extensionistas, né, de projetos já são pesquisadores, fazem parte dos PPGs, muitos professores, né? E é isso, a gente cada vez mais estará aproximando, né, a nossa diretoria com a diretoria de pesquisa para que... O porquê que a gente diz isso? Porque muita pesquisa... ela pode se reverter num projeto, né? Muita pesquisa, a pesquisa ela faz um diagnóstico, e que esse diagnóstico ele cria demandas para projetos de extensão e vice-versa. E muitos projetos de extensão também descobrem necessidades, né? De se pesquisar, de ir atrás de situações novas, né? E também se revertem em pesquisa. Então, é uma retroalimentação, pesquisa e extensão, né? E isso é um movimento natural que vai acontecendo. Sejam o aluno lá que vai fazer o seu TCC, que descobre e que já participou de extensão e que chega para o professor pesquisador. Então, isso vai naturalmente, né, acontecendo. Mas a gente tem, sim, essa aproximação e temos, sim, muita extensão que virou pesquisa e muita pesquisa que virou extensão. Né? Inclusive, né, os ouvintes não verão, mas os internautas verão que esse cordão que eu estou aqui portando meu crachá, né, ele é fruto exatamente disso aí, né, de que
os PPGs, né, eles foram chamados, né, para incluir essa pauta social, né, e essa pauta social deve passar pelos ODS, né, então dificilmente eles vão fazer essa pauta social, né, sem ter essa preocupação de atender alguns dos ODS, como a Carla falou muito bem ali, né, que pelo menos o 17 vai ter que fazer, não tem, até porque uma das prerrogativas da Agenda 2030 é essa, né, não deixar ninguém para trás, né, todos sejam incluídos, né, e aqui no nosso movimento ODS Santa Catarina, o nosso mote é que ninguém faz ODS sozinho, né? Nós precisamos sempre de ter comunidade. Eu aqui, inclusive, quero publicamente agradecer aqui a nossa diretora de Extensão, Cultura e Ações Comunitárias, pelo apoio que ela dá, né, por todas essas ações que nós fazemos para contribuir com a Agenda 2030, né, para o desenvolvimento sustentável. Então, a Unesc tem sido fundamental, né? E eu falo isso de cadeira porque eu represento a Unesc e tenho todo o apoio, né, tanto da diretoria como da própria reitoria, né, para que nós possamos, então, agir com muita profundidade, com muita seriedade, né, com muita seriedade em relação a esse compromisso, porque quem assume, né, como signatário, ele assume um compromisso, né? Então não adianta apenas ser signatário de nome. Tanto é que nós temos aqui em Criciúma cerca de 200 signatários cadastrados, ativos nós não temos mais que 100, né? E dos que preencheram o relatório e enviaram o relatório dos compromissos, nós tivemos agora em 2026, relativo a 2025, tivemos apenas 77. Então, na próxima terça-feira nós teremos a entrega das declarações, né, que corrobora com que a instituição ela cumpriu com aqueles compromissos, né, dos ODS. Teremos na Associação Empresarial aqui de Criciúma, na ASIG, né, então teremos a entrega, e foram apenas 77. Né? É pena porque, né, se nós queremos uma sociedade mais justa, se nós queremos um mundo melhor, se nós queremos que os nossos egressos, né, professora Sheila, Carla, eles tenham essa vivência, experiência, né, tudo isso passa por extensão, e a extensão, ela respira a Agenda 2030, né? Sim. Então... E assim, não tem como, né, não nos preocuparmos com esses objetivos, né? A Unesc, ela pensa na saúde, no bem-estar das pessoas. Então, assim, quando a gente está fazendo uma pesquisa ou um projeto voltado para o meio ambiente, né, não é o lucro em si, gente, é aquilo que vai reverter na sustentabilidade, na preocupação. Então, isso é bem-estar das pessoas, é bem-estar do mundo, é voltado para a saúde, né? Então, nós estamos ali cheios de projetos e voltados para o conhecimento, mas com certeza o objetivo final, né, é o bem-estar das pessoas, né? Inclusive, né, eu aqui busquei para dizer na sua completude, né, a missão da Unesc, né, que é de educar por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, promovendo igualdade e sustentabilidade. Então, na própria missão da Unesc, né, ela já tem essa preocupação com a questão da sustentabilidade. Sim. Ou seja, mesmo antes de ela se integrar ao movimento ODS, né, até porque o movimento ODS é posterior à missão da Unesc, mas já havia essa preocupação com a sustentabilidade. Sim, né? Então, o mundo que nós deixaremos aí para né? as futuras gerações. As futuras. Né? Que mundo que nós vamos deixar para as futuras gerações. Né? Já diria a nossa grande presidente daquela Assembleia Geral, né, da ONU, que aconteceu lá em 1987, a Gro Brundtland. Ela tem outro sobrenome, mas eu nunca me atrevo a dizer o outro sobrenome, porque tem mais ou menos umas 10 consoantes e uma vogal. Então, para nós brasileiros, é impossível pronunciar. Né?
que ela, então, né, naquela época, quando foi cunhado o termo desenvolvimento sustentável, né, foi exatamente isso que a professora Sheila falou, né? Usar os recursos que estão aí, tudo bem, sem problemas, desde que se preocupe com as gerações futuras tenham o mesmo direito de utilizá-los, né? Professora Sheila, quando a conversa é boa, o tempo passa muito rápido, né? Verdade. Então eu gostaria que falasse aqui um pouquinho mais, para dar um panorama geral assim, né? Já que praticamente tudo nós falamos, né? Sobre as perspectivas, né, da extensão, né? O potencial que ela oferece para o acadêmico, para a sociedade, né? O que mais nós poderíamos falar de tanto que nós já falamos, né? Porque acredito que tanto os nossos internautas quanto os nossos ouvintes, né, tiveram uma boa aula, né, da ação da extensão, né, dos números da extensão, o que significa extensão, né, duas palavras que devem ser chave, né, experiência e vivência, né, duas palavras-chave na extensão. Que mais, Carla e professora Sheila, nós poderíamos dizer das perspectivas da extensão? Eu gostaria de dizer que nós estamos lá na diretoria de extensão à disposição, né, das pessoas da comunidade de Criciúma e região. Quem quiser ir lá conversar conosco, bater um papo, trocar uma ideia, né, sobre algum projeto, sobre alguma atividade, nós estamos lá, nas demandas, estamos lá à disposição para atender as pessoas. Então, pode passar lá que vai ter um cafezinho para a gente atender. E né? é bom o café, hein? As perspectivas são sempre as melhores, né? A Unesc, tudo que investe para o bem-estar, né? Então, a necessidade de ampliação das clínicas da saúde, necessidade que nós tivemos de ter todas as passarelas cobertas para que a pessoa chegue na Unesc, seja bem atendida, não pegue chuva. Então, tudo isso, né, que a Unesc faz é voltado para as pessoas. Então, é um comprometimento com as pessoas, é um cuidado, né, com as pessoas, e tudo que se faz é em prol aí de melhorias, que são melhorias para o campus, mas que vão repercutir, né, nas pessoas que ali usufruem esse campus, e na né? missão tem a qualidade de vida, né? A na qualidade missão de tem vida. a qualidade de vida aqui, né? Então é isso. Cada vez mais a gente fala em extensão, né? Ela sempre vai estar atrelada ali ao conhecimento teórico, à ciência, né? E quando a gente vai para as comunidades, a gente sempre diz, a extensão, ela não é qualquer coisa, né? Vamos levar o que tem. Não, a gente estuda, a gente se prepara, né? Então, fazer extensão é estudar, é adquirir conhecimento para essa troca, né, de saberes. Então, é isso. E nós primamos pela excelência em atendimento, né, em parceria, e estar aí sempre conectados com as comunidades, né? Inseridos nas comunidades. Então, a ideia é essa, é a Unesc estar presente no dia a dia das pessoas, né? E podendo contribuir, né, para essa transformação. A gente transforma realidades, é esse o objetivo. Esse é o propósito, né? E já que a professora deixar uma mensagem? Já que a professora Sheila falou em questão de comunidades, eu vou puxar mais um Siri do balaio, né? E aí vou pedir para a Carla, né, já que falou em comunidade, fala um pouquinho sobre a Escola de Lideranças Comunitárias, que também é mais um braço da Diretoria de Extensão da Unesc. Sim, então a Escola de Lideranças Comunitárias, né, nós já desenvolvemos vários locais, né, com a comunidade de Criciúma, de Içara, de Araranguá, e várias edições, né, todo ano a gente tem uma edição. Então, nós chamamos a comunidades, líderes comunitários, pessoas que tenham interesse, né, e a gente desenvolve várias oficinas, né, vários temas são desenvolvidos uma vez por mês. Essas pessoas estão na universidade, né? E aí acontece uma coisa muito interessante, porque além desse público estar juntos, né? Porque é a comunidade dentro da universidade, a gente está levando conhecimento, mas eles também se conhecem e vão interagir,
né? E aí problema de um pode ser o problema do outro e conseguem achar, de repente, uma solução para a resolução de diversas comunidades, né? Isso, ali eles aprendem a fazer projetos para captação de recursos, porque muitas vezes precisa de recurso, ver o problema, mas como se faz para conseguir a verba? Se não tiver um projeto... Não tem verba. Exato, então a gente precisa ensinar, né? Então, a universidade... Por isso que aqui é tão forte a questão da educação. A universidade ela precisa educar e precisa ensinar como fazer. Né? Ela pode auxiliar em algum momento, mas as pessoas têm que estar aptas, né? As comunidades, para poder desenvolver isso. Inclusive, né? Estamos com as inscrições abertas para a Escola de Lideranças Comunitárias deste ano. Né? Tanto em Criciúma quanto... Será o 4º ano, tanto em Criciúma quanto no município de Araranguá. Então, não é só para o presidente do bairro. Não. Né? Pode ser qualquer pessoa interessada, né, em fazer bem para o próximo, pode se inscrever. Então, nós estamos com muitas vagas abertas ainda, né? E são vagas limitadas, obviamente. Mas, assim, é um encontro por mês, num sábado de manhã em Criciúma. E naquele sábado as pessoas vão ter a oportunidade de participar e conhecer temáticas diferenciadas, voltadas para a vida em comunidade, né? E aí já são 4 anos, né, que estamos com a escola e é algo assim que nos engrandece muito, que nos traz muito gratificante. E são temas sempre diferentes, né? Das oficinas. Sempre diferentes, né? Então, são pessoas de vários bairros de Criciúma que estão ali reunidas e que, como a Carla falou, às vezes a necessidade de um bairro é a mesma do outro, né? E unindo forças, conhecimentos, né? As pessoas conseguem buscar uma solução mais rápida, né, para aquele problema. Então, e muitas pessoas, elas não são líderes de direito como votadas, assim, mas são de fato... Exerce uma liderança, né? São aquelas que disseminam conhecimento. Então, às vezes, é uma senhora ali no bairro que todos se recorrem a ela num momento de problema e que ela ajuda as pessoas. Então, essas pessoas podem fazer parte da escola e podem contribuir com seu conhecimento para os demais, ser exemplo de vida para os demais. Então, estamos aí, gente, com as inscrições abertas, tá? Pretendemos começar a aula aí no mês de final de abril ou começo de maio. Né? Abril já está no fim, né? Vamos fazer em maio e esperamos que vocês se inscrevam na nossa escola. Qualquer coisa, liga lá para a diretoria de extensão, liga para a Unesc, pede para ligar para a diretoria de extensão que a gente faz a inscrição. Ou vai lá para tomar um cafezinho, né? Também. Ou vai lá. Também. Carla, tu ensaiasse outra coisa aí que eu vi que tu ensaiasse em falar. Eu queria muito falar sobre primeiro o NAF, né, que é um Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, que é uma parceria com a Receita Federal. Importante, né? E aí, o curso de Ciências Contábeis, né, os acadêmicos, professores, eles fazem atendimentos constantes à população e a tanto pessoas jurídicas quanto físicas, e auxiliam, né, nas dificuldades que eles têm, às vezes, de tirar CPF. Então, eles auxiliam. E assim, no ano de 2025, foram 1.532 pessoas atendidas. Né? Então, os números da extensão, eles são geralmente em geral, assim. são gigantescos, né? Em geral. E tem uma particularidade de um programa que eu acho ele muito, muito interessante, que surgiu da necessidade dos alunos, de alunos de medicina. Então, um grupo de alunos é associado à Federação Internacional das Associações dos Estudantes de Medicina e os próprios alunos, com auxílio de um professor, eles desenvolvem projetos. Né? Então, foi uma demanda dos próprios alunos. Né? Então, é muito interessante. Então, tem o projeto DOICE, que é uma participação, uma parceria com o EMOSC, que eles estimulam as pessoas a doarem sangue. Tem o Socorro Educa, que aí são... O próprio Corpo de Bombeiro dá curso para os alunos de medicina para aprender os primeiros socorros, né? Tem o Doutor Sorriso também, que eles passam por uma formação
para poderem ir nos hospitais e a PAS ou UBSs para fazer atividade com as pessoas. É a formação em palhaçaria, certo? Então, são pessoas que vão animar acamados, né? Em hospitais, em clínicas. É muito lindo, assim. E realmente eles trazem uma alegria para essas pessoas, né? Que já estão num ambiente Sim. não muito alegre, né? Mas isso eles aí. trazem essa alegria. E o hospital de ursinho, né? Que então os ursinhos eles acabam sendo o paciente das crianças. Né? Então, na sala de espera, os acadêmicos conversam com as crianças e fazem do ursinho o paciente da criança. Então, quando a criança vai para o atendimento, ela já não vai tão assustada. Sim. E o ursinho, e aquele bichinho fica com ela, né? Fica com a própria criança. Já passou ali, Inclusive, né? eles aceitam doações Isso. de ursinhos para depois doar para as crianças. Então, lindo. é um projeto muito bacana que eles aceitam voluntários e nossos projetos de extensão, as pessoas podem se voluntariar. Todos os alunos podem ser, mesmo que eles não sejam os bolsistas, eles podem ser voluntários. Voluntários, né? E contribuir também. E uma coisa importante da extensão é que a gente vai para a comunidade e a gente transforma aquela realidade, a gente muda a vida das pessoas. Mas quem da universidade está indo para lá, os acadêmicos, os professores, também muda a visão, a realidade deles, a maneira de como eles agirem. Então, há uma mudança dos dois lados. Né? E muitas vezes a gente faz a modificação do currículo em função disso, né? A partir dessa construção. E assim, a devolutiva que os professores extensionistas, os alunos extensionistas também deve ser a mesma coisa, né? Mas eu falo como professor extensionista, né? São, digamos, encontros posteriores, né? Que a gente tem. Eu sempre gosto de relembrar um encontro que eu tive com uma atendente de uma loja aqui de Criciúma, né? Eu fui comprar um determinado produto e aí ela olhou para mim e disse: "Tu és o Abel?" Eu disse: "Sou." Eu participei do teu projeto no bairro da Juventude. Eu disse: "Ah, que bacana." Eu disse: "Eu estou terminando o meu curso de economia, estou na fase de construção do TCC." Quer dizer, então tudo bacana. Isso é uma coisa que chega a te arrepiar, né? Tu escuta essa coisa, tu vivencia essas coisas assim, né? Mas então tá, eu gostaria de agradecer aqui a Carla, a professora Sheila, né? E gostaria de passar a vocês a palavra para uma mensagem final aí que vocês poderiam deixar para os nossos ouvintes e para os nossos internautas. Então, eu agradeço a oportunidade em nome da UNESCO e da Diretoria de Extensão, Cultura e Ações Comunitárias. Espero que nós tenhamos contribuído para que as pessoas entendessem um pouco mais sobre extensão, porque, né, nem sempre é uma palavra que no dicionário comum, né, vai trazer todo o significado, né, da extensão universitária. E é isso, estamos ali para contribuir, tanto com os ODS, com as pessoas. Como a gente já falou, estamos de portas abertas para recebê-los, à disposição, né? E para fazer novos projetos, novas parcerias ali na UNESCO. Então, só aparecer. Isso. Carlinha. Pô, eu me segurei até agora para não chamar de Carlinha, porque eu sempre chamo de Carlinha lá, né? Mas agora não tem jeito. Carlinha. Então, a universidade, ela é de todos e para todos, né? É isso que a gente gostaria que as pessoas compreendessem, né? De alguma forma, elas podem participar da universidade. Por meio de projeto, estudando, ou como voluntário, ou participante de algum projeto, seja qual for a forma. As formas, isso. Né? E além disso, só para encerrar, Abel, nós temos ligados à nossa diretoria alguns setores, né, que fazem atendimento à comunidade e que as pessoas podem ir lá visitar também, né? E eu convido o pessoal a conhecer o campus. O campus ele é muito agradável de estar, né? Em a universidade ela vai completar agora 58 anos, né, de história, e em cada parte da universidade existe um marco, um registro dessa história. Então, ele é muito agradável de caminhar lá, um ambiente gostoso, acolhedor. E vamos deixar a modéstia de lado
E é bonito. É bonito, é agradável. É bonito. Né? Então, nós temos o SEDOC, né, que é um setor de documentações, né, que atende a escolas, atende a população e recebe documentos antigos também. Inclusive, vai estar na praça conosco, ali na Praça Nereu Ramos, e eles vão estar recebendo equipamentos antigos. Né? Então, eles estão fazendo já essa campanha. Se a pessoa tem uma máquina fotográfica, porque a gente que tem 50 a mais, né? Então, tem algumas coisas que para essa geração já está obsoleta, eu tenho né? 50 bem mais, né? Então, assim, máquina fotográfica, máquina de escrever, então esses equipamentos eles estão recebendo. Nós temos o Museu de Zoologia, que frequentemente atende a escolas e todo dia tem um grupo de crianças ali. Nós temos o Museu da Infância, né, que também recebe a comunidade, recebe escolas. O setor de arte e cultura, que desenvolve ações muito interessantes com a música, com dança. Né? Nós temos grupo de cordas, coral, né? E o setor de esportes também. Então, o setor de esportes, nós temos academia, hidroginástica e natação para a comunidade, né? Que é uma prestação de serviço, né? E, inclusive, se as pessoas precisarem usar o campus, entre em contato com o setor de esportes, né? E ver a forma que pode estar usando para alguma atividade lá, né? Ou seja, o cardápio é amplo, né? É muito amplo. É muito amplo. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui, né, a Carla, a professora Sheila, que inclusive é a minha diretora, né, na Unesc, e agradecer ao Grupo SC Todo Dia de Comunicação, né, que nos abre esse espaço para nós termos semanalmente o nosso podcast do Movimento ODS, Movimento Nacional ODS Santa Catarina, né, e especificamente aqui para o Comitê de Criciúma. E agradecer, e de forma toda especial, o jornalista Denis Luciano, né, que nos fez esse convite desde o início da minha gestão como coordenador geral, né, do Comitê de Criciúma. Então, muito obrigado ao Grupo SC Todo Dia de Comunicação, muito obrigado, jornalista Denis Luciano, e muito obrigado para a Carla e a professora Sheila, que estiveram aqui conosco, e a todos vocês que nos acompanham pelas redes, né, sociais, nosso YouTube, Rádio Cidade em Dia, e pela Rádio Cidade em Dia 89.1 MHz. Grande abraço e até a próxima semana.